Olá, bom dia a todos. Tá? Meu nome é Lester Lucas e hoje eu estou aqui para falar um pouco de mim, sobre meus conhecimentos, sobre tudo aquilo que eu considero importante. Porque às vezes eu envio currículo para empresas, exponho o meu serviço e mesmo assim eu sempre acho que eu posso melhorar alguma coisa e eu acho que o vídeo é um meio mais completo, no qual eu posso expor mais as minhas ideias, dizer o que eu faço, o que eu venho fazendo aí num período de experiência que hoje eu tenho de 10 anos. Tá? Meu nome é Lester Lucas, sou nascido em Curitiba, no Paraná, moro hoje no Rio de Janeiro desde os 13 anos, a minha idade é 39 anos, tá? Perdão, 39 anos isso, e eu sou desenvolvedor .NET, tá? Há 10 anos. Tá? Sou graduando em análise e desenvolvimento de sistemas. Atualmente eu estou no primeiro período. Eu estava estudando na Unicesumar, mas fui obrigado a cancelar minha matrícula porque no processo seletivo eu descobri que esta instituição ela alguma não tinha habilidade para estágio e nossa, foi complicado, eu não gostei, né? E aí eu mudei de faculdade. Só que assim, o meu conhecimento hoje em tecnologia se resume muito a eu procurar, né, o conhecimento na internet. Né? Então, nesses 10 anos aí, eu sempre estudei tutoriais da Microsoft, no YouTube, fazendo testes. Tá? Criei uma microempresa com o nome de Lucas Tecnologia Service, onde eu, nesse período, né, que eu estava desempregado, eu prestei serviços, né, e hoje eu trabalho na Embratel, tá, mas eu trabalho numa área administrativa e hoje eu busco uma oportunidade na área de tecnologia. Eu amo muito tecnologia, sabe? E nesse período que eu já tenho de 10 anos com tecnologia, sabe? Eu vi assim que a tecnologia é a minha área, é a área que eu gosto, que eu amo, tá? Eu faço por prazer, tá? Então, como que eu mensuro essa minha paixão por tecnologia? Eu, quando acordo, que nem hoje acordei, sabe, eu vejo meus códigos, é claro, tomo café e tal, eu vejo meus códigos, dou uma olhada nos noticiários, tá? Diariamente eu acesso os noticiários da Microsoft, o New York Times, que tem um espaço em tecnologia, que eu tenho as notícias, né? Eu participo de fóruns no Stack Overflow, por exemplo. Então, assim, eu gosto de tecnologia. Quando comecei, tá, há 10 anos atrás, né, era complicado essa questão de compartilhamento, né? Não se compartilhava tanto como hoje a gente tem, né? Naquela época não tinha o GitHub, né? Ou se tinha, eu não conhecia ainda, tá? Hoje eu uso muito o GitHub e a gente não tinha fóruns, não tinha um WhatsApp, nada. Então muita coisa eu tive que buscar mais ainda. A busca era muito mais intensa naquela época porque os fóruns eram todos em inglês. Hoje eu falo inglês fluente, mas naquela época eu tive que aprender inglês o quanto antes por causa disso, porque os fóruns eram em inglês, eu perguntava, existia uma mentalidade naquela época de que só está no fórum aqueles que conhecem muito, né? Não tinha o que hoje a gente vê pessoas iniciantes, pessoas que às vezes não sabem nem a tecnologia que vai estudar ou que vai trabalhar, mas estão ali para aprender, o que eu não acho que está errado, tá? Longe de mim. Porque um dia eu fui iniciante, né? E hoje eu contribuo para o projeto Debian, tá? Uma distribuição Linux, tá? E a minha maior missão, e uma das missões que eu faço de forma voluntária, a gente quando trabalha num projeto open source e principalmente Linux, né? Tudo a gente faz voluntariamente, né? Tem uma camada assim de gestores e outros colaboradores que recebem uma remuneração, tá? Mas a maioria do pessoal
o pessoal trabalha voluntário. E eu sempre procurei, me considero evangelista na tecnologia Linux, porque eu procuro incentivar, mostrar que no meio corporativo, principalmente, a gente pode utilizar tecnologias open source. A gente pode utilizar sistemas que constantemente, diariamente, estão passando por manutenção, que pessoas que trabalham, que têm seus compromissos, estão hoje colaborando para o aperfeiçoamento dessas tecnologias. Tá? Mas o meu objetivo aqui é falar de mim, falar da minha experiência. Tá? Eu desenvolvo sistemas, né, particulares, corporativos. Né? Eu vejo que, como eu tenho o dever, como desenvolvedor, de estar provendo soluções, o que eu faço? Eu procuro criar soluções, desenvolver soluções que atendam as empresas, que atendam aos clientes. Né? Eu consigo, dessa forma, me adestrar, aperfeiçoar as minhas técnicas de desenvolvimento, para que, caso eu vá para uma empresa me contrate, eu tenho aquele skill, né, bem moldado, eu tenho aquela experiência bem moldada. Né? Porque no início, quando eu comecei a estudar tecnologia, e quando eu falo estudei, não é só na faculdade, eu estou falando questão de pegar o código, criar a solução, tudo, né? Pensar, né, como desenvolvedor. Eu procurei criar soluções próprias, né, para poder, assim, servir ao cliente. Como que eu vou servir ao cliente? Como que eu vou criar algo para o cliente se eu, para mim, não criei? Né? Se eu tenho uma pequena empresa, se eu não criei nada, ou para minha casa, se eu não criei nada, como que eu vou querer vender ou criar para uma empresa? Então, eu criei sistemas corporativos de vendas, foi o primeiro que eu fiz, foi um de vendas. Né? Posteriormente, quando eu comecei a entrar nos fóruns e tudo, eu tive, vou dizer até sorte mesmo, conheci pessoas que me ajudaram muito. Tá? E um desenvolvedor que trabalhava na Universidade de Stanford, ele me recomendou para a universidade, para a biblioteca da universidade, para criar um sistema web de empréstimo de livros. Né? A biblioteca da universidade, ela empresta esses livros, né? E esses livros eles estão catalogados. Quando ela catalogados, eu digo, anteriormente, o usuário da biblioteca seleciona o livro, ele tem um resumo, né? Que nem a gente vê muito no Netflix, né? Um resumo da obra, ele tem o resumo daquela obra, ele solicita um empréstimo, a universidade envia um feedback de que o empréstimo pode ser realizado, e aí o usuário vai à biblioteca e pega aquele livro. Né? Ele tem uma data para entregar. Quando essa data é extrapolada, não é respeitada, existe uma multa. Então aí eu criei tabelas usando o SQL, tabelas de tarifação dessa multa, né? Um valor assim simbólico. Né? Eu usei Netcore, C#, né? Essa aplicação ela passou por variações. Né? Hoje ele usa o C# 7.0. Né? Eu fiz essa atualização. Então, assim, essa experiência foi boa porque eu pude implementar o desenvolvimento da solução, eu pude implementar também. Caraca. Caiu a câmera aqui, desculpa. E eu pude implementar a manutenção do sistema, porque uma vez desenvolvido o sistema, eu pude realizar a manutenção, a atualização. Tá? Esse sistema, ele tinha suporte ao Docker, porque quando foi desenvolvido, já se falava em Docker, né? Então, depois eu, posteriormente, pude implementar o Docker, tá? E eu usei o MVC, .NET, Netcore, né? Hoje ele usa o Netcore 2.0, tá? O sistema, ele hoje roda num servidor Linux, tá?
com Apache, tá? Mas ele pode rodar, por exemplo, usando IES, pode usar qualquer sistema web, tá? Porque uma vez eles usando o Netcore, ele pode rodar em qualquer plataforma, entendeu? É claro, vou ter que fazer algumas configurações, né, do web service, mas é tranquilo, vai rodar. Mas o que eu venho aqui? Anteriormente eu desenvolvi para a Universidade de Michigan também, onde eu tive a oportunidade de trazer essa mesma aplicação, mas para algumas demandas da Michigan University. Eu também consegui customizar algumas coisas, algumas funções que na Stanford eles usam, que na Michigan eles não usam tanto, eu tive como customizar. Então hoje assim, eu penso na aplicação para o meu cliente, para a empresa que eu vou trabalhar, que essa aplicação se adequade à necessidade da empresa. Tá? Eu posso, usando a tecnologia que hoje está disponível, né, não que o cliente se adapte à aplicação, mas a que a aplicação se adapta ao cliente. Né? E o Docker, ele ajuda muito porque o conceito de escalabilidade de software. Né? Hoje eu consigo subir a aplicação para outros sistemas operacionais dentro de um host, tá? De forma que toda essa escalabilidade, toda essa ocupação de plataforma ocupe processos pequenos e leves, entendeu? Talvez, se hoje, antigamente a gente falava muito em máquina virtual, eu construo uma máquina virtual Windows, uma Linux, né, um CentOS em VMware, tal. Só que a máquina virtual, ela consome muita memória, e consumindo muita memória, ela demanda um hardware muito pesado, né? E a gente está vivendo uma crise global, né? A gente não é crise só no Brasil, global, no mundo todo. E hoje a gente tem que pensar em recursos que a tecnologia hoje pode nos trazer. Exemplo disso é o Watson, implementado pela IBM, né? O Watson é uma tecnologia que ela é muito mais do que talvez se conheça, né? Hoje a gente conhece a parte de robótica, né? Robôs que interagem com o cliente, com o usuário, através de websites, por exemplo. Tá? Mas o Watson é muito mais que isso. O Watson é automação. Né? E aí, usando um pouco da robótica, um pouco de boots, né? Eu sei que assim, as aplicações que hoje eu construo, elas são aplicações que trazem resultado, aplicações que usam tecnologias como jQuery, JavaScript, Node.js, AngularJS, né? Por exemplo, o Angular, ele traz uma experiência e aí eu falo nesse caso, uma experiência de usuário muito boa. O desenvolvedor também ajuda muito na codificação, porque ele já traz bibliotecas ali inseridas que vão nos ajudar muito, né? Assim como o jQuery, o Bootstrap, né? O CSS, né? Eu conheço também de CSS, mas hoje a minha experiência maior é na tecnologia C#, né? E junto com a C#, o .NET, né? Atualmente eu estou começando a conhecer o React Native, né? Para dispositivos móveis, né? O Android Studio, eu já conheço, a tecnologia Android, eu já tenho algum conhecimento, tá? Eu já mexi, já fucei, mas assim, a parte de Android eu já não me julgo hábil, né? Hoje, a minha maior experiência é desenvolvimento web usando o .NET e o Netcore, né? Constantemente, eu participo de reuniões, de congressos da Microsoft, e no qual o core do assunto é o .NET, né? A gente sabe aí que o .NET veio para ajudar muito o desenvolvedor,
né? Eu procuro sempre me atualizar, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem tanto material, né? A maioria do material eu pego de fora, né? Mas eu acredito que com esse material que eu pego de fora, eu pude me aperfeiçoar mais e a cada dia eu me aperfeiçoo, né? Hoje mesmo eu ainda vou estudar um pouco da tecnologia. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de criar soluções, que gosta de surpreender o usuário, o cliente, tá? Eu não sou apenas um desenvolvedor que está focado só no código, né? Nos meus projetos, eu que crio a estrutura do projeto, as tecnologias ágeis que vão ser utilizadas para a estruturação do projeto, tá? Eu sou o tipo de desenvolvedor que eu busco solução. Se eu um dia achar que o .NET não me ajuda, eu vou usar só o .NET Core. Se o .NET Core não me ajuda, eu vou para outra linguagem, entendeu? Eu tenho facilidade para aprender outra linguagem. O meu objetivo é sempre atender a demandas que me são atribuídas, tá? E com relação a trabalhar em equipe, gosto muito de trabalhar em equipe, tá? Eu sinto que às vezes as empresas elas exigem certas condições, né? Como eu falei, eu tenho 10 anos de experiência, mas eu estou iniciando agora o desenvolvimento, eu tenho 10 anos de experiência, mas para trabalhar com empresas, com SLT, eu estou começando agora, né? Eu sempre, em alguns poucos casos que eu trabalhei com carteira assinada, por exemplo, para Stanford, em Michigan, eu trabalhei remoto, né? Foi um acordo, um documento que eu assinei na época, né? E remotamente eu acessava o servidor da universidade, desenvolvia com outros desenvolvedores, conversava com esses desenvolvedores, né? E a gente desenvolvia junto. Então, assim, foi muito bom mesmo. Foi maravilhoso. Foi uma experiência ótima, tá? Tive a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos, tudo, né? Onde eu pude conhecer também, né, esses desenvolvedores. Então, assim, foi ótimo, foi uma experiência ótima. Só que, assim, atualmente, eu procuro ter mais contato com o pessoal lá fora, porque aqui no Brasil há muito essa ideia de que você tem a faculdade formada, ok, me interessa, né? Eu, às vezes, envio currículos para empresas que impedem até o superior completo, para ver se, às vezes, com o meu core de conhecimento, de experiência, né, eu consigo, né? Mas, em alguns casos, infelizmente, eu não consigo almejar o sucesso, porque ainda existe essa ideia do profissional formado na faculdade, ele está habilitado. O que nós, desenvolvedores, sabemos que não. A faculdade ela só dá o conhecimento teórico, tá? Se terem uma ideia, o .NET e o C# não são ensinados na faculdade. Na faculdade ainda continua, né, a ideia de Java, um pouco de PHP. Mas PHP, você, por exemplo, variáveis, você vai ter uma pincelada sobre variáveis, entendeu? Questão de bridges, de MVC. O MVC em 2 aulas é passado somente. Então, assim, é muito pincelado, né? Tem um empresário, né, que ele trabalha no core de bitcoins, né? O nome dele, se não me engano, é Bruno Silva, se não me engano. E ele fala muito disso. Ele fala que no Brasil o ensino está muito focado numa plataforma já muito antiga, né? O Java está muito antigo aí. Não que as aplicações Java não tenham funcionalidade, tem. Só que a gente tem outras tecnologias aí disponíveis, né? E ainda existe essa coisa de que o aluno só deve estudar Java, ou que eu acho assim, que o ensino deveria passar por uma modificação, para que os estudantes, quando ingressassem no mercado de trabalho, já estivessem prontos, mas não é o que acontece. Então, por isso que eu me julgo que eu sou preparado, por quê? Embora eu não tenha entrado na faculdade cedo, né, eu obtive experiência, eu peguei a tecnologia, eu li
as bibliotecas, né, de conhecimento, tive acesso para tudo isso. Então, não adianta nada, às vezes, você está formado, tem um conhecimento teórico, mas e a prática? Né? É a prática que vai fazer com que você crie aquela aplicação, aquele aplicativo. Tá? Então, estou aqui para falar de mim. Eu tenho uma microempresa chamada Lucas Tecnologia, conforme eu falei. Eu desenvolvo sistemas, ainda não tenho tantos clientes, né? Estou dentro da minha folga, eu tenho sábado e domingo aí de folga, né? E aí eu envio e-mail, às vezes eu entro em contato com os americanos, mostro o meu trabalho, tudo, né? Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma empresa na Holanda, e aí eu conversei com o cliente, tudo, expus o meu trabalho. Então eu procuro de toda forma. Se eu tiver que falar com o japonês, eu vou falar com o japonês. Com o meu inglês, eu vou mostrar o que eu sei fazer, sabe? Eu penso que o que eu quero, o meu objetivo não tem fronteira. Eu vou atrás do que eu busco. Tá? E hoje, como eu busco uma colocação profissional, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar quem sou eu, quem é o Lester, né? Eu estou em busca aí de uma oportunidade, sabe? Se for remota, melhor ainda, né? Mas o que eu quero é poder desenvolver, poder contribuir para as empresas, poder criar uma aplicação e pensar lá, essa aplicação ela foi desenvolvida por mim, pela minha equipe, sabe? Eu gosto muito de trabalhar em equipe. Hoje eu tenho um projeto particular de desenvolvimento de softwares corporativos, né? Hoje eu tenho 2 indianos que já estão trabalhando comigo, um amigo que é de Minas, né, e eu, né? E aí, nesse projeto, eu ainda coloco mais evidência o que eu já aprendi no passado, por exemplo, sobre gerência de projeto. Eu tenho que verificar qual a melhor tecnologia ágil, né? Hoje eu uso Scrum, estudo mais ainda sobre Scrum, né? Então, assim, tudo que eu faço nos meus projetos, muita coisa é em busca de procurar conhecimento. Eu procuro as fontes de conhecimento, aprendi sobre aquilo, aplico no meu projeto, e assim eu faço. É uma construção tijolo a tijolo, né? Eu vou construindo tudo com o meu conhecimento. E eu sei que fazendo dessa forma, amanhã depois, uma empresa me contratando, eu vou ter essa experiência. Não vai ser uma experiência na empresa XSA, mas vai ser uma experiência que eu adquiri num projeto meu, né? Num projeto que eu tive a ideia. E eu tenho a oportunidade de conviver com desenvolvedores de outros países, né? No Facebook mesmo participo de uma comunidade chamada .NET Developers, onde nessa comunidade tem desenvolvedores do mundo todo, eu troco código, eu tenho o meu GitHub, né? Eu vou depois até deixar na descrição meus contatos, caso alguma empresa de RH esteja interessada em conversar comigo, me conhecer, né? E quem sabe aí futuramente eu tendo uma aprovação, trabalhar numa empresa, né? Eu quero ter isso, porque eu penso o seguinte, eu posso muito bem ter o meu negócio e ter um trabalho. Trabalhar para uma empresa formalmente. Por quê? Ao trabalhar numa empresa formalmente, eu adquiro experiência. E essa experiência adquirida eu posso aplicar no meu negócio. Isso é o que eu penso, entendeu? Tem empresas que eu sei que tem aquela filosofia tipo, oh, mas ele está montando um negócio, daqui a pouco ele vai sair. Não, não. Eu penso na teoria do intermercado, né? O que seria essa teoria do intermercado? Eu desenvolvo aplicações e, em contrapartida, aprendo com uma experiência que eu adquiri na empresa que eu presto serviço. Tá? O que hoje eu desenvolvo, amanhã depois, pode ajudar a empresa que eu trabalho. Entendeu? E aí há uma troca. Pode ter até uma troca de negócios mesmo, né? Um interbusiness. Mas eu acredito que é assim que acontece. Intermercados vão nascendo, né? E nessa engenharia de intermercados, um ajuda o outro, né? Eu aprendi muito isso quando eu entrei para a comunidade Linux.
Porque lá um ajuda o outro. Eu não sei quem é você, que nem você sabe quem sou eu. Mas eu te suponho uma solução, você me supõe outra. E a gente junto vai construindo, vai se ajudando, né? Hoje eu uso Linux e Windows, sim, tá? Porque eu não posso... Eu, por exemplo, sou certificado em Linux, tá? Eu sou LPI 201, é a última certificação que eu fiz. Mas eu não posso só ser especialista em Linux, eu tenho que conhecer o Windows. Por quê? Os meus clientes usam Windows também. As empresas que eu presto serviço usam Windows também, né? Então, eu tenho que conhecer dos dois. Eu tenho que conhecer um pouco de tudo, né? Eu digo que a gente tem que ser generalista, mas também especialista, entendeu? Nem ser muito de um pouco e muito de outro. Ser equilibrado, entendeu? Eu tenho que... A minha especialização que eu escolhi atualmente é trabalhar com C#, né? Então, C#, .NET, Netcore, eu procuro ser especialista nisso. Embora eu não me considere ainda especialista, não me considere um sênior, entendeu? Eu posso me considerar aí um júnior ou um pleno, né? Embora eu tenha 10 anos de experiência, ainda não me considero um sênior, né? E eu vou construindo meu conhecimento, sabe, numa base sólida, mas tijolo a tijolo, vou construindo, né? Recentemente eu pensei numa aplicação para educação. Nunca trabalhei com aplicações educacionais. Estou começando a trabalhar. E nisso eu tenho alguns desenvolvedores que já me conhecem de longa data, que estão me ajudando. Só tenho 2 pessoas. Mas eu sempre estou no Face convocando, chamando o pessoal trabalhar comigo. Sabe? Todo mundo é voluntário, mas é um ajudando. Por quê? A gente compartilha código, a gente aprende, né? Recentemente eu recebi de um indiano um código no Angular que a estrutura que ele fez um pouco diferente, eu ainda não tinha visto aquilo. Eu achei legal porque eu aprendi. Às vezes um aprendizado com compartilhamento vale muito mais que 10 anos de universidade, entendeu? Então eu procuro assim, é claro, eu digo que a universidade é importante sim, sabe? Mas eu creio que a universidade não pode ser o único marco para se contratar alguém, entendeu? Eu estou falando isso que também seja assim uma sugestão para os analistas de RH. E aí eu fico à disposição, caso alguém queira me contratar, queira me conhecer, né, esteja interessado, essas palavras que eu falei nesse tempo sejam interessantes, entre em contato comigo. Eu tenho uma boa vontade de ajudar e ser ajudado, né? Eu quero construir algo e junto, sabe? Eu tenho muito open source no meu sangue, porque eu aprendi a lidar com o grupo quando passei a usar Linux. Porque hoje, quando eu tenho uma dúvida, eu falo no fórum, eu pergunto e me ajudam, tá? Hoje eu faço parte da comunidade Linux, eu sou membro do Viva Linux, né? Sou cadastrado lá, então eu converso com o pessoal e tudo. E é legal que assim, eu conheço pessoas de vários cantos do mundo. Eu conheço russo, americano, indiano, chinês, japonês, entendeu? E graças a Deus assim, o inglês acaba ajudando, porque a gente consegue conversar universalmente, né? E eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de ver que uma coisa que eu fiz contribuiu para o resultado final, né? O meu pensamento não é só desenvolvedor, é de gerenciamento. Eu penso o que o gerente pensa, sabe? Você tem que controlar os processos, saber se os processos ocorrem dentro do prazo planejado, criar o software com planejamento, sabe? Tudo isso faz parte do meu core de práticas e conhecimento adquiridos. Então me coloquei à disposição e caso o que eu falei aqui tenha interessado, eu estou à disposição aí para futuros contatos. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos e um bom dia.